Bom, primeiro aspecto, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Análise gráfica é muito difícil, né? Não é fácil fazer. E nós vamos discutir depois análise gráfica. Mas a primeira coisa é quando você pega para falar de assincronia de paciente com ventilador, tem que manjar das curvas. Então, a mesma coisa. É assim, não adianta. Se eu me lançar para investigar uma tela e eu não tiver ligado no que eu estou vendo, a chance de eu falar bobagem é gigante. Então, quando eu começo a pensar em assincronias, esse tipo de coisa, em análise gráfica, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: você sabe isso? Sabe quanto? Porque não vai ser em uma hora que você vai saber. A gente acabou de publicar um artigo esse ano, pessoal, muito elegante, da doutora Lorena, em que ela estudou, ela deu aulas de análise gráfica e ela me ensinou análise gráfica, por exemplo. E ela, no mestrado dela, estudou isso. Ela fez um curso de 60 horas com as pessoas, 60 horas, no mínimo 40 horas ensinando ventilação mecânica e análise gráfica, identificação de assincronias. E aí ela repetiu uma prova com as pessoas. Ela fez uma prova no começo e uma prova final de um curso gigante, super bom. E sabe o que aconteceu? A maior parte das pessoas, mesmo fazendo uma aula de 40 horas no mínimo, foi muito mal na prova depois. Porque assistir a aula, depois eu vou mandar esse artigo no grupo da Central, mas assistir a aula com todo o seu foco e qualidade, se você não pensar no que você está assistindo, você vai mal. Então, quando eu vou falar de análise gráfica, é sempre esse perigo, porque não vai ser em uma hora. Se eu tenho uma prova publicada de que em 40 horas a pessoa não aprendeu, por mais que ela tenha prestado atenção, e a aula é boa, a ponto de me fazer aprender, então, assim, demanda muito do seu expertise. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a mesma lógica aqui. Por exemplo, quando você vê esse gráfico aqui, pessoal, você já tem que pensar assim, pô, aqui está tudo bem, o paciente está entregue na ventilação mecânica, ele faz o que você mandar, não tem esforço assistido, está tudo implícito aqui. Dá para ver que tem uma pausa inspiratória, tem vários indicadores aqui super legais, mas não é agora que eu vou te ensinar isso ainda. A verdade é que, por que é que alguém vai parar no ventilador? Então, antes de começar a falar de análise gráfica, o que eu vou fazer é me permitir discutir com vocês alguns conceitos que vão anteriores a isso. Então, eu vou colocar um slide em branco aqui e nós vamos discutir juntos. Como a gente faz essas discussões? Nós estamos no final da turma 2024 do programa e eles vão se formar literalmente semana que vem. Então, as aulas no final não são aulas expositivas, são aulas de pensamento, né? Então, vamos começar a pensar nisso aqui juntos, pessoal, para a gente poder chegar num consenso aqui. Deixa eu só parar de compartilhar e fazer uma coisinha aqui. Pronto, certo. Agora vai. Então, vamos lá de novo. Então, por que que alguém vai parar no ventilador mecânico? Pergunta simples, né? Potencialmente, porque ele está hipoxêmico, insuficiência respiratória tipo 1. Potencialmente, porque ele está com uma insuficiência respiratória de origem ventilatória, insuficiência tipo 2, né? Insuficiência respiratória tipo 2, em que ele começa a acumular gás carbônico. Então, vamos pensar? A insuficiência respiratória do tipo 1 tem característica hipoxêmica. Se a gente fosse simplificar, ela seria chamada de não ventilatória. Se ela é não ventilatória, teoricamente, o cara ventila. Não precisaria de ajuda da ventilação mecânica. Na insuficiência do tipo 2, ela é chamada também de ventilatória, ou seja, essa pessoa começa a ter dificuldade para manter o alvéolo funcionando, não só um, mas 300 milhões de alvéolos. A musculatura pode falhar, que vai fazer isso aqui expandir, o diafragma, os intercostais. Ele começa a ter dificuldade para sustentar a função ventilatória. E na insuficiência do tipo 2, é muito normal esperar, por exemplo, ventilação mecânica, que vai substituir o trabalho do indivíduo. Na insuficiência do tipo 1, que é hipoxêmica, teoricamente os músculos ainda dão conta do recado. Teoricamente, os músculos ainda dão conta do recado. Então, teoricamente, seria mais fácil. Você desce oxigênio para quem está sem, já daria certo. Se dando oxigênio suplementar não der certo, você ia precisar de pressão positiva, a princípio não invasiva, e se daí não funcionasse, você ia partir para a ventilação mecânica com o paciente entubado, traqueostomizado. Então, é legal a gente pensar nisso aqui para começar a entender o conceito para falar de assincronia. Então, vamos de novo. Se eu estou com falta de oxigênio, se eu estou com acúmulo de gás carbônico, vamos pensar que a sua ventilação
não está boa. E isso vai acontecer normalmente ou porque eu estou muito doente, ou porque eu estou muito doente. Porque se a gente tiver tudo bem, eu vou manter meu oxigênio estável, meu gás carbônico estável, está tudo certo comigo. Na hora que eu começar a ficar doente, se for uma causa aguda, tipo uma grande queimadura, um politraumatismo, se for uma coisa que foi evoluindo do tipo assim, peguei uma infecção, ela foi piorando, me tornei séptico, né? Peguei uma pneumonia grave, evoluí com sepse, sepse grave, choque séptico, seja como for, a gente vai perder nessa parte ventilatória. E aí tem uma coisa que é muito importante. Quanto mais grave for a doença, sempre, quanto mais grave for a doença, maior vai ser a minha resposta inflamatória, por exemplo, numa agressão aguda ou numa agressão crônica. Agressão aguda, essas que eu mencionei, para dar dois exemplos, uma grande queimadura, um politraumatismo, uma agressão crônica, uma infecção que foi piorando, né? Então, damos exemplos de muitas opções que a gente poderia ter. Mas seja como for, quanto mais grave eu estiver, quanto mais agredido, mais inflamado eu estiver, maior vai ser o meu trabalho celular. Tanto é verdade que se eu estou inflamado, quais são os sinais flogísticos? Rubor, vasodilatação, tumor, edema, trabalho, a célula fica displásica, né? Hiperplásica, diferente, né? Rubor, tumor, calor e dor. Não é assim que a gente pensa em sinais flogísticos? E aí nós estamos falando uma palavra importante aqui, ó, calor. Quanto maior o meu trabalho, quanto mais grave eu estiver, quanto mais meu organismo esteja estressado, maior vai ser a demanda metabólica do meu organismo. Então, eu quero que você pense nisso. Se eu tiver como eu estava correndo agora, 1 hora atrás, na esteira, eu estou com a minha demanda metabólica aumentada. Eu estou consumindo mais oxigênio no músculo, fabricando mais gás carbônico, queimando mais substrato energético, liberando mais calorias, trabalhando mais, a ponto de eu suar pra caramba, fica taquicárdico, hipertenso, taquipneico. Na hora do esforço, o meu corpo está trabalhando loucamente, porque eu quis fazer exercício. Agora, o paciente que está lá internado, ele não está fazendo exercício voluntário, mas pela doença grave que ele tem, quanto maior a gravidade dessa doença, maior vai ser o trabalho celular, maior vai ser o consumo de energia, maior vai ser a liberação de calor. E o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: esses dias, por exemplo, eu printei aqui eu correndo. Então você perceba, na hora que eu fui correr 5 quilômetros, eu gerei 524 quilocalorias. Eu consumi isso, eu tive que tirar esse calor do meu corpo, evaporar, gastar o trabalho para poder funcionar. E você perceba que um software de Polar, ele te mostra o que você consumiu, carboidrato, gordura, e aí você começa a entender quanto maior o meu trabalho celular, no caso voluntário, por uma corrida de 5 quilômetros, eu consumi muito mais oxigênio e eu produzi, literalmente, muito mais gás carbônico. Porque se eu tive que gerar esse calor aqui, eu tive que queimar carboidrato, gordura. Vocês estão vendo aqui, ó, 79% de hidrato de carbono, 1% de proteína e 20% de gordura. O que quer que eu tenha queimado nessa corrida veio da base carbono, hidrogênio e oxigênio. E quando eu quebro isso aqui para ter ATP, para ficar vivo, gerando esse calor aqui, eu vou produzir gás carbônico. Então entendam comigo, quanto maior o trabalho celular, maior vai ser o consumo de oxigênio, maior vai ser a produção de gás carbônico, e aí você tem um baita de um problema, porque se você está com uma doença grave que aumenta a sua demanda metabólica, você precisa de mais oxigênio, o que você vai ter dificuldade para receber se tiver com insuficiência tipo 1. Ao mesmo tempo, você produz mais gás carbônico, o que você vai ter dificuldade de eliminar se tiver com insuficiência ventilatória do tipo 2. Por que que eu estou começando uma aula de assincronia falando disso no final de um programa de pós-graduação em que os nossos alunos vão se formar semana que vem? Porque quando eu quero pensar que o meu doente está grave lá, se virando para ficar vivo, muitas vezes taquicárdico, taquipneico, hipotenso, né, hiperhipotenso, dispneico, ele está trabalhando mais, está lutando pela vida.
E nessas condições, qual que é a resposta ventilatória, pessoal? Quando esse cara está fazendo um exercício, quando esse cara está lutando pela vida, é a mesma lógica. O meu volume minuto em repouso equivale a mais ou menos 5 litros por minuto. Esse cara tá tão lascado e ele nem tá correndo, porque quando eu vou correr, olha o que eu faço com a minha frequência respiratória. Eu vou correr, eu aumento minha frequência respiratória. Saí aqui de 12, fui para 20 e poucos, fui correndo, a minha frequência vai aumentando, até que não tanto. Chega uma hora que ela resolve aumentar e você vê que aqui, se eu botar uma linhazinha, ela tá passando aqui de 50 respirações por minuto fácil. Então eu aumento muito minha frequência respiratória quando eu estou correndo. A mesma coisa quando eu olho para o volume corrente. Olha aqui, ó. Conforme eu começo, meu volume não aumenta tanto, mas conforme eu vou aumentando o meu trabalho, meu volume começa a aumentar. Então você perceba, a partir de um certo momento, o volume corrente dá uma aumentada. A frequência ainda já está mais alta, já subiu mais rápido, depois ela se estabiliza, lá no final ela vai subir de novo. Por que que eu estou falando isso para falar de assincronia, pessoal? É que nem eu estava correndo hoje na esteira, eu corri lá, fiz um hit. Corria 11, 12 por hora, baixei para 7, 11, 12, baixei para 7. Quando eu botava 11, 12, minha frequência respiratória, pessoal, pensando no meu volume minuto, quando eu botava 11, 12, a minha frequência respiratória vinha para cá, ó, e o meu volume corrente super alto. Na hora que eu estou trabalhando para ficar vivo, correndo numa intensidade mais alta, por um minuto lá, numa intensidade mais alta, para me manter vivo, fugindo de um leão naquela esteira, eu tô com a minha frequência ventilatória alta e com o meu volume corrente muito maior. E essa frequência ventilatória alta, se eu traçar uma linha aqui, ó, ela já está maior de 30. E se ela está maior de 30 respirações por minuto, isso significa que não pode demorar. Eu não vou fazer. Não dá tempo. Eu tenho que fazer um volume alto, então tem que ter força para expandir, tomara que meu pulmão dê conta disso, e tem que ter uma frequência alta. Então é importante que a gente entenda que numa doença grave, assim como quando gravemente eu estou fazendo um exercício em alta intensidade, no exemplo da minha esteira hoje cedo é porque eu queria. Mas se eu estivesse com um leão correndo atrás de mim, eu teria que fazer essa alta intensidade para permanecer vivo, porque se ele me pegasse, ia ser uma baita agressão grave e aguda, eu ia morrer. Então, nessa viagem, a gente tem que entender o seguinte: quando o paciente está no hospital, insuficiência ventilatória ou com uma doença grave qualquer, seja aguda ou que foi cronificando, mas que foi piorando no decorrer de 5, 6, 7, mais de 3 dias, esse indivíduo vai ter uma tendência a aumentar a sua ventilação, porque ele vai precisar de mais ar dentro dele. E quando eu falo mais ar, não é que vai ter que ter mais ar no pulmão, mas ele vai ter que ter um volume minuto maior, aumentando a sua frequência ventilatória, aumentando o seu volume corrente para que ele possa obter mais oxigênio para manter a oferta para os tecidos que dependem dele e, ao mesmo tempo, eliminar pela ventilação o gás carbônico. Então a gente começa a entender por que que na ventilação mecânica, quando eu vou avaliar o paciente lá na UTI e ele não está super sedado e não está curarizado, é muito normal eu perceber assincronias, que a gente chama de assincronias de disparo. Essa pessoa, ela não quer respirar naquele estágio de doença, especialmente nas primeiras 48 horas, em que se orienta assim: deixa o paciente sedado, eventualmente, se não tiver outro jeito, curarizado, sem que ele possa brigar com o ventilador. Mas e aí quando você bota esse paciente sedado e curarizado com 12 respirações por minuto, com 15 respirações por minuto, isso não é o fisiológico para ir naquele estágio. Porque fisiologicamente falando, ele está com um baita de um pepino, ele está super agredido, ele precisaria ventilar mais para trazer mais oxigênio para dentro, para eliminar mais gás carbônico, e ele não está fazendo isso, porque você sedou, entregou e curarizou ele ali. E se não curarizou, ele vai estar lá sedado, com raiz -3, -4, mas o centro respiratório dele vai estar percebendo nos tecidos, ele está precisando de mais oxigênio, ele está fabricando mais gás carbônico e ele vai ter quimiorreceptores periféricos na aorta, nas carótidas, que vão perceber: olha, está faltando oxigênio, tem muito gás carbônico no meu sangue, que vão fazer uma aferência para o centro de controle da ventilação e vão falar: filho, respira, porque está faltando oxigênio e está sobrando gás carbônico. Na prática, se está faltando oxigênio,
eu vou puxar o meu metabolismo para o anaeróbio, eu vou liberar hidrogênio e vou ter uma tendência à queda do pH. Ao mesmo tempo, se eu estou queimando mais glicose nos tecidos pela falta de oxigênio, metabolismo glicolítico anaeróbio, quando falta oxigênio no tecido, eu aumento a produção de gás carbônico. E aumentando a produção de gás carbônico, eu vou ter mais estímulos ainda. Agora, não só periféricos, quanto também centrais, lá no bulbo, nas artérias que banham o bulbo, que vão falar: campeão, você está ácido, você está hipercáprico, você está hipóxico. Lembrar que a hipóxia é sentida na periferia, a acidez, a hipercapnia são sentidas centrais. Não vou entrar no mérito de cada receptor, mas para entender. A viagem é: esse cara vai querer ventilar mais. Ele vai precisar de mais ar. E como ele quer respirar, e muitas vezes tem uma doença pulmonar, e a doença pulmonar, pessoal, se eu for desenhar um pulmão toscamente aqui, é uma doença que às vezes causa restrição. Ele perdeu a área de troca. Então, aquele pulmão que cabia lá na capacidade pulmonar total 4 litros e pouco, 5 litros, agora não é mais um pulmão que cabe 4 litros e pouco, 5. Agora vamos supor que caiba 2 litros. Antigamente cabia 4,5. Agora uma grande parte do pulmão fechou. Cabe só 2. E como esse pulmão está com raio menor, alguns alvéolos estão hipoventilados, outros já fecharam, outros estão hiperinsuflados para compensar os que estão fechando, mas a mecânica mudou. E quanto menor o raio de um alvéolo, maior o esforço que o músculo tem que fazer para tentar abrir esse alvéolo. É pela lei de Laplace. Quanto menor um raio, maior a pressão necessária para abrir. E essa pressão vai depender da musculatura, que vai ficar dispineica. Então, quando o meu pulmão está doente, alvéolos perdem seu raio, diminui a capacidade de expansão, eu vou precisar de mais pressão para abrir, para gerar essa pressão de forma inspiração voluntária, tem que fazer mais força. E nessa força vem tiragem, vem dispneia. E às vezes não dá conta, o cara tenta puxar e não vai, porque o raio está muito pequeno, está muito inflamado, está muito doente. Então já tem um paciente dispneico. E como ele não gera, e olha para o meu gráfico aqui, como ele não gera um incremento importante do seu volume corrente, o que vai começar a acontecer com esse paciente? Como ele não consegue expandir um pulmão muito doente, é natural que ele vá ter um incremento mais precoce, assim como a gente vai aumentar a frequência respiratória fortemente, próximo do segundo limiar ventilatório, além do segundo limiar ventilatório, quando eu estou em alta intensidade, a ponto de não conseguir conversar, lembra que eu ensino em todas as aulas? Quando está fácil, a fala é normal. Quando está moderado, a fala é entrecortada, eu converso, mas não canto. E quando eu estou em alta intensidade, eu não consigo nem falar. Esse paciente está tão dispineico que você pergunta para ele na UTI: seu João, como é que você está? Cansado. Aí você vai pensar: vou colocar não invasiva nele, vou entubar. Ele já está nessa fase aqui, ó, onde falta oxigênio, onde acumula-se gás carbônico, onde ele não tem uma boa expansibilidade. E nessa discussão, tomara que você, colocando a pressão, consiga reabrir alvéolos colapsados, o que é super difícil, consiga diminuir o trabalho respiratório, o que é super difícil. Mas você tem que entender o seguinte: esse indivíduo ali, ele vai querer respirar mais rápido, até porque a expansibilidade dele é meia boca. E não adianta tentar socar volume aonde volume não cabe. Porque se fosse que nem a gente, que quando precisa fazer exercício, primeiro aumenta mais o volume corrente, a frequência respiratória já subiu aqui, deu uma estabilizada. Mas o desses caras não é aumentante que nem o nosso. Porque ele tem uma doença pulmonar muitas vezes, restritiva. E nessas condições, ele acaba tendo que aumentar precocemente, mais fortemente, a frequência respiratória. E quando você bota no ventilador esse cara com pressões mais altas, com uma sensibilidade mal ajustada, você acaba tendo as sincronias de disparo com muita frequência. E também vai ter a sincronia de ciclagem. Aí vem a pessoa e fala: nós vamos calcular PMUS, P01, que na verdade, pessoal, não é que não é legal, mas quando você pensa na fisiologia, é natural entender que o trabalho vai aumentar mais em quem está com a complacência mais baixa, em quem está obstrutivo, superinsuflado, em quem está com uma crise de asma, porque ele quer respirar, ele vai ter um trabalho aumentado. Ele está vendo que ele está morrendo, está faltando oxigênio, está acumulando gás carbônico. Ele precisa fazer o esforço. A mágica da ventilação é você conseguir fazer, deixar ela o mais fisiológica possível naquela condição fisiopatológica, minimizando os esforços. Mas às vezes eu vou me lançar para ver o gráfico da sincronia de disparo, de ciclagem que tem lá na orientação de ventilação mecânica, sem pensar no que está acontecendo. E aí é meio capenga, é meio pela metade.
e aí não funciona. Aí você vai calcular PMUs, mas não entende o esforço. Eu fico doido, às vezes eu vejo, eu calculei a PMUs, a P01, não sei o quê, eu falei, é mesmo, rapaz, o que está acontecendo aí? Aí não vem a explicação. Aí se você não está entendendo direito o que está acontecendo, não é porque aquele marcador está errado, está ruim, de acordo com a referência, que às vezes nem existe direito, quando você vai para a literatura, né? Aí o cara sabe calcular, mas não sabe explicar por que que ele calculou. E isso eu volto a falar para vocês. Eu estou começando essa aula hoje assim, porque se eu não parar para pensar, eu não enxergo. Eu não penso, eu não entendo. E aí eu fico sendo um robozinho que vai tentar ajustar, mas não resolve o problema de ninguém. Então isso me aflige muito. Então, dito isso, pessoal, essa questão da geração de calor, essa questão de trabalho, era só para quebrar o gelo da gente. E eu vou, por exemplo, colocar para vocês essa imagem aqui, que é uma imagem da própria Lorena, que foi minha professora, foi minha aluna, é minha amiga acima de tudo. Então, olha para que interessante. Para ter um ajuste perfeito da máquina, para ter um ajuste perfeito da máquina, eu tenho algumas coisas que eu tenho que considerar. Meu negócio está meio maluco aqui hoje. Me tolerem aí um pouquinho enquanto eu vou arrumando aqui, tá? Vamos lá. Tá aparecendo vocês demais. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho e volto agora. Então, bom, ó, já aumentou o quórum. Começamos com 8 pessoas, já temos mais gente aqui. Legal. Pô, bem-vindo. Algumas pessoas, muito gente boa aqui. Todo mundo, na verdade, né? Mas alguns são mais assim, conversam mais comigo. Hoje eu tô agitado, tá, gente? Ontem eu tomei muitos cafés, hoje eu já fui correr, então vocês aguentem aí. Vamos lá. Deixa eu só fechar algumas coisinhas aqui, para não me dar essa interferência. Agora vai. Então, olhando para cá, eu quero que vocês enxerguem o seguinte: não importa qual seja o seu ventilador, não importa, o seu ventilador é ruim de sensibilidade. Ruim. E vai ser pior ainda se você colocar muita pressão na via aérea. Então, vamos já fazer um resumo da obra aqui. Para o ventilador perceber que você quer respirar, o mecanismo é meio capenga. Se for a fluxo, se for a pressão, a sensibilidade é ruim. E quanto mais doente você tiver, teoricamente, mais pressão vão colocar dentro do paciente. Se a complacência é baixa, a pressão para poder abrir acaba sendo maior, né? Então, com a mesma pressão, você vai ter a driving pressure ali, então vai pensar em como é que você vai atingir aquele volume corrente. Então, a viagem aqui lembra dessa frase? Quanto mais ar estiver lá dentro, num estado de DPOC, obstrutivo, enfisematosão, bronquite, asma aguda, quando você tem o cara hiperinsuflado, tem muito ar ficando preso lá dentro, tanto que faz alto PIP, a sensibilidade piora. Quando você precisa ventilar um paciente e vê que a complacência é muito baixa, tem que tomar cuidado para não fazer hiperdistensão, mas você acaba tendo uma driving pressure maior, acaba tendo um volume que você vai ter que usar ali 7, 8 ml, às vezes, de acordo com a condição, quando a complacência deixa, ou então vai ter lá um pulmão que não aceita tanto ar, mas quanto mais duro tiver o pulmão, quanto menos capacidade de expansão, quanto mais ar eu colocar lá dentro, pior fica sendo a sensibilidade. E aqui nessa imagem já tem uma coisa muito legal. Da hora que o seu centro respiratório começa a querer fazer você respirar, ele sentiu pelo hipóxia, pela temperatura alta, pela hipercapnia, pela acidose, ele percebeu que você tem que respirar mais vezes. Na hora que ele soltou o estímulo pelo frênico, até chegar no frênico, começar a contração, diminuir a pressão intrapleural para diminuir a pressão intrapulmonar, demora alguns segundos, não, mas milissegundos, que podem chegar até 1/10 de segundo, até 2/10 de segundo. E esse atraso entre a vontade, que você, quando está aí de boa, você nem pensou, o centro respiratório já jogou lá para baixo, seu diafragma já desceu, seu pulmão já expandiu. Mas quando eu estou na ventilação mecânica, a ventilação mecânica não é capaz de reconhecer o esforço neural. Ela só consegue perceber na hora que a pressão intrapulmonar começa a diminuir, na hora que o fluxo de ar lá dentro do pulmão começa a mudar. Então demora para o ventilador perceber que você queria respirar. Esse aqui era o seu tempo inspiratório. Esse aqui é o tempo que você queria puxar o ar na sua inspiração. E você perceba que o ventilador aqui na segunda curva, ele demorou para perceber que você queria começar a respirar aqui. Então você queria começar a respiração aqui e o ventilador foi começar aqui. E aqui você já tem a primeira sincronia, uma sincronia de disparo.
a sensibilidade dos ventiladores é ruim na própria essência. Você pode ter o ventilador mais caro, ela tende a ser menos ruim. O ventilador mais barato é ruim, mas uma sensibilidade boa é rara. E como eu não tenho nenhum esquema de patrocínio com nenhuma empresa, eu sou livre para falar de todas elas. Acho que eu já testei todos. E aí você para pensar, sensibilidade, o que seria isso? O que é uma pessoa sensível? O que é quando você está sensível? Eu acabei de correr, estou dilatado, estou super sensível, aqui tem mais sangue nas minhas terminações táteis, né? E nessa viagem eu sinto os toques mais fácil. Mesma coisa a sensibilidade do ventilador mecânico. Um ventilador sensível é aquele que percebe a mínima variação de pressão ou de fluxo, ele fala, opa, esse cara quer respirar. E com essa mínima variação que está sendo mostrada aqui, ele fala, opa, ele quer respirar. Uma boa sensibilidade vai ser o quê? Ao invés de eu começar a respirar aqui pelo estímulo neural que vem lá do bulbo e demorar esse tempo aqui para disparar o ventilador, o que eu vou ter quando eu ajustar bem a sensibilidade é puxar essa sensibilidade para ficar o mais perto possível do estímulo neural e diminuir essa zona de assincronia de disparo. E isso significa eu ter que saber ajustar a sensibilidade. O que é ajustar? Deixar o ventilador sensível para que ele possa perceber mínimos esforços, que eu já expliquei para vocês. Ele vai ter dificuldade para perceber. Mesmo um bom ventilador vai ter dificuldade para perceber. E quanto mais pressão, mais difícil para ele perceber. Quanto mais ar lá dentro, nas crises de asma, no enfisema, na bronquite, na hiperinsuflação dinâmica, como auto-PIP, mais difícil para ele perceber. Tem tudo para piorar. Quando eu tenho uma crise de asma, quando eu tenho muita pressão, muito volume na via aérea, especialmente muito volume, muito ar entrando, muita pressão suporte, muita pressão inspiratória, quando eu tenho volumes correntes acima do esperado, o que vai acontecer é que esse grau de assincronia de disparo aqui vai aumentar. Do esforço neural, o paciente vai demorar mais para ter o ventilador disparando o ventilador. Então, lembra disso, quanto mais pressão suporte, quanto mais pressão inspiratória, quanto maior o tempo inspiratório, quanto mais eu deixo o ar lá passeando lá dentro, maior vai ser a facilidade para eu ter uma sincronia de disparo. Isso tá escrito em todos os negócios. E aí você tem que saber ajustar a sensibilidade, que tem um baita de um problema. Quando você pega no ventilador, esses indivíduos que estão na ventilação mecânica, o que você vê aqui? O título já te conta, ó. Esses caras estão no ventilador, rapidinho o diafragma dele já vai para o pau, ele diminui. Então você sabe que aqui você veja, quando o cara passou menos de 3 dias na ventilação mecânica, ele perdeu 50% do diâmetro transverso das fibras. Quando ele ficou em ventilação controlada por 3 dias, ele perdeu 50% da capacidade desse músculo em tamanho. Não quer dizer que a função piorou 50%, mas ele perde capacidade. Você pega uma fibra de força, que é essa fibra rápida aqui, ó, você veja que de uma imagem para outra, ele perde facilmente uma boa parte do seu trofismo. Então a capacidade de interação, de gerar a força, de sustentar a força, de ter resistência vai estar limitada. Então entendam, em poucos dias o meu músculo já perde propriedade. E o que é a sensibilidade? É a capacidade do meu ventilador perceber o meu esforço muscular, que com o passar dos dias vai perder a qualidade. Quanto mais tempo em ventilação controlada, quanto mais pressões, maior vai ser a incapacidade da musculatura de gerar essa expansão. E a minha sensibilidade tende a piorar cada vez mais. Por que eu estou explicando isso para vocês, pessoal? Se eu quero pensar em assincronia de disparo, é muito importante que eu entenda que já é ruim da própria natureza dos ventiladores, porque eu tenho um atraso entre o drive neural, a vontade de começar, e a hora que o ventilador percebe. Como eu disse para vocês, quanto mais duro o pulmão, quanto mais hiperinsuflado, quanto mais ar lá dentro, quanto mais pressão suporte, mais volume, mais PCV, pressão inspiratória, mais PIP, maior é essa capacidade de demorar para perceber que o cara quer respirar. Para piorar ainda mais, com o passar dos dias, o músculo vai embora. E a capacidade de gerar essa expansão, que depende da musculatura, piora. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Deixa eu inserir uma tela em branco aqui para vocês. Quando eu estou na ventilação mecânica, e eu vou fazer aqui uma curva de pressão no tempo. Então, uma curva de pressão no tempo.
né? Aqui é a pressão, aqui é o tempo. E eu coloco lá, por exemplo, uma PIP de 5. Coloco uma pressão inspiratória de 12. Então, se eu for pensar besta, a PIP é 5, a pressão inspiratória é 12, eu vou ter lá um pico de pressão de 17. Não está assim rocket science por enquanto. Estou aqui em pressão controlada. Aí vamos entender o seguinte: aqui é um ciclo controladaço. Por quê? Porque a partir do 5 de pressão, deixa eu fazer de pretinho aqui, entrou a fase inspiratória da PCV, entrou a pressão que eu queria dar. Vamos supor que eu coloquei um tempo inspiratório de 1 segundo, acabou esse 1 segundo, ciclou a expiração, eu voltei para a PIP de 5. Eu já sei que esse esforço é um esforço controlado pelo simples fato que, se o esforço for assistido, se eu estiver usando a sensibilidade do ventilador, que eu regulei, eu vou ter uma deflexão dessa curvinha, que significa eu fiz esforço, puxei o ar, gerei uma pressão mais negativa intratorácica e essa curva de pressão deu uma descidinha. E na hora que ela desceu, o ventilador leu, falou: opa, variou a pressão nessa via aérea. Como é que ele sabe? Porque o gráfico está te mostrando, e o gráfico vem dos sensores que o ventilador tem. A hora que ele se ligou, falou: opa, teve um esforço, o cara quer respirar, lembra que já demorou. Por que que já demorou, pessoal? Porque o ventilador é ruim para perceber. O ventilador é ruim para perceber. Então, na hora que o cara foi lá, fez o esforço, puxou um pouquinho de ar, o ventilador se ligou, porque a sensibilidade estava lá, e ele sentiu esse esforço. E quando ele sente esse esforço, o que é que ele faz quando ele sente o esforço? Apaguei, ô burro. O que é que ele faz? Pensa. Quando o esforço é assistido, a partir do esforcinho ele libera a pressão. Então, quando eu estou olhando para a linha aqui e eu vi o esforço inspiratório, o ventilador também viu. A partir daí eu sei que ele atingiu aquele limiar de sensibilidade que eu determinei. E aí ele vai liberar a pressão inspiratória no tempo inspiratório que eu determinei, e da hora que ele ciclar a expiração, ele volta para a linha de base, que aqui ele até fez alto pipo, que eu fiz a linha errada. Mas aqui eu tenho o disparo deflagrado pela sensibilidade do ventilador, que eu acabei de falar para vocês. É ruim, ela demora para perceber. E eu já trabalhei com intensivista, por exemplo, que já me falou assim, um cara que não pensava, só pensava como um robô, e mandava todo mundo da UTI dele falar assim: na minha UTI a sensibilidade é sempre -2. Para todo mundo. Sensibilidade -2. Isso significaria o quê? Esse cara está na linha de base, tem que fazer um esforço, uma deflexão, esforçar -2 centímetros de água. Pensa que é uma régua que tem um tubinho com água dentro. Eu tenho que chupar o canudo para baixar 2 centímetros para que ele possa, o ventilador reconheça, esse é um esforço de verdade, eu vou liberar a pressão inspiratória. E se eu tiver que esperar fazer um esforço de -2 para ter um disparo, lembra que o drive neural já começou, mas eu tive que esperar baixar -2, fazer para o ventilador falar: esse cara quer, deixa eu dar o ar para ele. E nesse até atingir o -2, eu fiquei lá puxando o ar sem o ar vir. Eu puxei, mas o ventilador só fala: só vale se você atingir -2. E isso causa um esforço, um trabalho muscular, sem que se gere a expansibilidade. O músculo está contraindo, meio tetânico ali, tentando puxar, mas o ar não vem, porque tinha que esperar o -2. Se você tiver no primeiro dia de ventilação mecânica, tudo bem, seu músculo ainda está bom. Mas se tiver no 10º dia, lembra que o músculo vai piorando na curva do tempo? Se você deixar na minha UTI -2 para todo mundo, o que vai acontecer é, com o passar dos dias, a capacidade do cara gerar -2 vai ser menor, porque ele parte de 0, ou da PIP que você colocou, vai ter que fazer -2 da PIP que você estabeleceu para disparar o ventilador. E ele vai ter uma capacidade cada vez menor de fazer isso. Então você tem que entender, quanto mais difícil a sensibilidade, quanto mais difícil a condição clínica do paciente, quanto mais ar lá dentro, se eu deixar -2 para todo mundo, esse paciente vai ter uma sensibilidade que já não é sensível, porque o ventilador é ruim, piorado pelo muita pressão, muito volume, muita frequência, muito tudo, e você ainda deixa -2. E você esqueceu que na curva do tempo o músculo vai piorando a sua eficiência mecânica, a sua expansibilidade tende a piorar. E se eu deixar -2 com o tempo, o ventilador não vai reconhecer isso aqui como esforço, ele não consegue, ele não chega lá. Tanto é que, quando você pensa em ventilação mecânica, se fala:
a sensibilidade deve ser a mais sensível possível, está na orientação de ventilação mecânica, está na diretriz, para que se evite autodisparo. O que seria autodisparo? Eu fiz qualquer coisa, o ventilador ciclou como se fosse uma respiração. Pode acontecer, se tiver lá secreção na via aérea, no tubo, tiver um monte de água no circuito, se você estiver usando umidificação passiva, se você tiver com o umidificador todo condensado ali, com filtro, aí pode dar mais assincronia. O cara está cheio de dor, essas coisas podem acontecer, agitação, mas a viagem a sensibilidade deve ser a mais sensível possível. Para que isso significa o quê? Ao invés de deixar -2 para todo mundo, que eu bote -1, às vezes até -0,5, quer dizer, com um mínimo esforcinho, o ventilador fala, já entendi que você quer respirar. Não precisa esperar você fazer -2, -3 para disparar. Porque esse -2, -3 significa uma contração que não gera nada. É tipo, cada vez que você vai querer puxar o ar para ver aqui essa aula, para dar aula, você fica aqui, aí depois que o ar consegue entrar. Imagina a agonia que vai dar no paciente, ele está tentando puxar, mas o ar não vem. Por quê? Porque a sensibilidade não deixa. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Vou abrir outra coisa para vocês aqui agora. Olha aqui a orientação de ventilação mecânica. A orientação que saiu agora, 2000 e parará. Essa aqui, orientação para de ventilação mecânica. Vai ter um capítulo de assincronia, que é legal. Mas olha para cá, por exemplo, semana passada a gente teve uma reunião sobre DPOC, eu até coloquei aqui, ó. Vamos ler juntos aqui. DPOC e ventilação mecânica, sempre é chato, é um desafio. Ventilação mecânica paciente com DPOC, tumba. Olha o que eles vão falando aqui, tem um monte de coisa legal. Mas uma das coisas que eu quero que vocês pensem comigo para pensar, e depois nós vamos para o capítulo de assincronia direto, para você ver só nesse item de assincronia, de sensibilidade, de assincronia de disparo, drive neural, mais pressão, tudo que eu falei para vocês, eu quero que vocês olhem para cá. DPOC é difícil, faz hiperinsuflação, tem um monte de problema, vai parar na UTI, você quer ventilar, tudo isso aqui você lê depois. Mas olha que interessante, quando você fala em frequência expiratória, mas vamos pensar no tema que eu estou abordando agora. Sensibilidade de disparo, que é o quê? O ventilador perceber que você quer respirar, que eu já te expliquei, reforço aqui na gravação, você vai ver de novo. Olha, é difícil, demora para perceber, é uma desgraça. Mas olha o que eles colocam aqui, ó. Utilizar a menor sensibilidade possível que não cause autodisparo. Parece que tudo bem, né? Mas vamos pensar, quando você vai escolher um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, você quer alguém que tenha a menor sensibilidade possível ou que seja sensível aos seus problemas? Por que essa pausa dramática, pessoal? Porque se eu voltar para o meu gráfico, que eu fiz aqui e apaguei de novo, quando eu coloco o menor valor de sensibilidade, eu estou aqui na linha de PIP, eu fiz -1, agora -2, agora -3, agora -4, -1, -2, -3, -4. Qual valor é menor? -1 ou -4? -4 não é muito menor? Quando se eu estou andando na Antártida, -4 vai ser mais gelado que -1. Se eu colocar a menor sensibilidade possível, eu estou colocando tudo errado. Porque a sensibilidade tem que ser a maior possível para evitar autodisparo. Tem que ser o mais próximo da linha de base. Fiz o esforcinho, disparei. Reconheci o esforço, que já é difícil de reconhecer. Com o mínimo esforço eu percebi. Não pode ser tão sensível a ponto de dar autodisparo, que é o cara tremeu, ciclou o ventilador, mas eu não posso ter um texto de uma orientação de ventilação mecânica que fala para mim, como eu li na cara de vocês, a menor sensibilidade possível para evitar autodisparo. Porque só está errado. Está escrito errado. Não pode ser a menor. Foi o que eu discuti com meus alunos semana passada. E aí você para e deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês aqui. Não vão ficar vendo minha cabeça grande aqui. E quando você vai para o capítulo, que agora eu não estou conseguindo ir, quando você vai para o capítulo de assincronia, então vamos printar essa frase aqui, utilizar a menor possível, que deveria, matematicamente falando, ser a maior possível, mais sensível possível, para evitar autodisparo.
Tanto é verdade que você prega essa frase aqui, ó, pumba, menor possível. Aí você vai para o capítulo de assincronia. Deixa eu voltar para cá. Quando eu vou para o capítulo de assincronia paciente-ventilador, pumba. Como identificar, classificar e tratar, como se fosse fácil, né? Como se fosse uma babinha. E já deu para perceber que não vai ser hoje que você vai aprender tudo isso, porque quando a gente faz um pensamento crítico e faz uma análise crítica, como eu falo para meus alunos toda vez, meu amigo, a aula é só para te deixar desconfortável a ponto de você querer ler os trabalhos com cuidado e discutir com seus professores para poder chegar aonde você quer. Mas olha que interessante, ó, a sincronia de disparo. Então, o primeiro item que ele entra depois da introdução é isso que eu estou explicando para vocês. Tem uma lógica, né? Mas olha o que ele vai falar aqui, ó. Na sincronia de disparo, que eu já vou te ensinar a identificar, mas olha o que ele fala. Para resolver, considerar, ajustar a sensibilidade para o valor mais sensível, evitando-se o autodisparo. Aí, ó, certinho, deixar o mais sensível, evitando autodisparo. O que é o mais sensível? Mais para -1 na pressão, por exemplo, mais para -0,5, evitando autodisparo. Porque esse músculo tem tudo para perder eficiência, pulmão para ficar cheio de ar, e o ventilador não consegue ler isso. Então, quando você vê aqui, está escrito certo. Lá na DPOC está escrito errado. E passou. E se passou, pessoal, eu que viajo muito de avião, eu penso assim, quando o piloto vai conferir as coisas para decolar e ele confere que era para ser mais e tá menos e ele deixa passar, aumenta o risco do avião cair. Então, eu não estou falando que o documento é ruim, deixando isso muito claro. Eu estou falando que, se ele permite uma incorreção, quem está lendo tem que ser capaz de pensar criticamente e falar, pô, se aconteceu uma, pode acontecer duas. E não deixou de ser bom por causa disso, mas eu preciso pensar criticamente, porque senão eu não enxergo. E se eu ficar te ensinando gráfico, eu já acabei de te falar antes da aula começar. Olha, o trabalho que a gente publicou agora, que eu vou mandar lá na central para todo mundo, mostrando que quando a gente treina o cara bem treinado, fazendo pensar 40 horas falando, que não é uma hora nem 43 como nós estamos até agora, mesmo assim o cara não consegue aprender. Porque dá trabalho, essa coisa de pensar no que eu tô lendo desgasta. Desgasta. Aí você pensa assim, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico que eles estão mostrando aqui, quando você olha para cá, vou usar minha seta preta aqui, ó, deixa eu dar uma aumentada. Então, você veja, esse cara, você pensa assim, aqui, ó, o volume, fase inspiratória, tá batendo? Tá. Esse ciclo é assistido ou controlado? Controlado. Por quê? Porque não tem esforço antes dele começar aqui. Então, aqui o esforço é controlado. Mais um belo momento, esse cara, enquanto ele estava inspirando, você vê uma curva de fluxo quadrado aqui, beleza. Não vou entrar no mérito, você vê, começou a inspiração, tá batendo a linha com a linha. Aqui, ó, terminou a inspiração, bem aonde o volume corrente terminou. Você vê aqui que na pressão, você vê que ela foi, subiu aqui, chegou numa maior pressão possível, e aí depois entrou a expiração, eu voltei para PIP. Só para traduzir o gráfico para todo mundo aqui. Agora perceba, esse cara estava respirando uma, duas, três vezes. Quem estava mandando para ele? O ventilador. Não tinha esforço. Por quê? Porque quando eu olho para a linha de pressão, não oscila nada, na linha de fluxo não oscila nada, na linha de volume não oscila nada. Mas vamos supor que esse cara estava sedado em ventilação controlada. De repente, o efeito da sedação começou a passar. E você perceba como ele não está satisfeito com a ventilação dele, porque ele tem a doença que aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de gás carbônico, aumenta a temperatura, ele precisa respirar mais, como eu comecei a aula falando. Você veja que num dado momento aqui, ó, esse cara fez um esforço, ele puxou o ar, o ventilador estava na fase expiratória, estava soltando o ar que estava lá dentro, mas o fulano, o centro respiratório do fulano, falou: não estou satisfeito, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso eliminar mais gás carbônico, eu preciso tamponar essa acidez. E deu um disparo a ponto do frênico ser estimulado, contrair o diafragma, diminuir a pressão pleural, diminuir a pressão intrapulmonar. E esse paciente fez um esforço inefetivo. Ele puxou o ar na curva de volume, como o ar estava saindo, e ele puxou um pouquinho de volta, você vê que o volume deu uma subidica. E na curva de fluxo expiratório, como o ar estava saindo e ele puxou o ar, ele desacelerou o fluxo exo. Um pouco do ar voltou. Na fase exo, um pouco do ar voltou. E você vê que a curva de pressão aqui não acusou nada.
E quando você olha aqui para a linha da pressão muscular, que é óbvia, você não precisa calcular a PMUS, você vai olhar, o paciente fez um esforço. Se você olhar para cá e ver que na curva de fluxo deu uma barrigada para dentro, como essa aqui, que na curva de volume subiu, é certeza que ele fez um esforço muscular na hora que não é a hora errada, é a hora certa, que é a hora dele. A hora que ele estava querendo. O erro está no ventilador que não está sensível para reconhecer isso. E normalmente ele não reconhece por quê? Porque você botou muita pressão, muito volume, deixou essa viéria mais pressionada do que precisava, porque você quer o seu conforto. Que é o quê? Ver o paciente com 12 respirações por minuto, quando ele queria, pela própria doença, fazer 24. Com tempo inspiratório menor, com uma frequência respiratória maior, com uma pressão menor e mais frequente. Mas para quem está na beira-leito, quer ver o paciente sedado, respirando 12, 15 vezes, com a fase respiratória bonitinha e a gasometria compensada. Mas o paciente quer fazer isso de uma forma diferente. Então, nas assincronias de disparo, pessoal, se você olhar para essa curva de fluxo, como está aqui, perceber que ela entrou, que o volume subiu, teoricamente, você não precisaria calcular essa PMUS para ver se ela está aumentada. É claro que vai estar. A despeito do valor, porque o cara vai estar querendo puxar o ar na hora que você não está dando. E você pega muito na fase expiratória, porque se o cara tem 10, ele vai fazer a fase INS, demora um segundo, a fase EX vai demorar 5. Aí né, a chance de você pegar uma sincronia de disparo na fase expiratória é muito maior, porque para nosso conforto, o paciente tem com uma frequência de 12, 15, 18, que seja, e o cara queria fazer 30. E a fase INS vai durar lá um segundo, 0,9, 1,1, normalmente, que a gente deixa no adulto. Mas esse cara não, ele vai estar querendo fazer respiração rápida. E respiração rápida é tempo INS mais curto, tempo EX mais prolongado, tempo EX mais prolongado em relação a INS, mas ele quer respirar mais vezes. Então, se você olhar para o seu ventilador e perceber que entrou, que subiu, e na curva de pressão, que aqui não mostra, mas vai oscilar, são micro oscilações, mas acontece. Porque o ventilador não é tão bom para mostrar as curvas de pressão como ele é bom. O fluxo aparece mais fácil do que a alteração de pressão. Então, se você olhar na fase expiratória, você sabe que esse cara está querendo respirar mais vezes. Por que alguém quer respirar mais vezes? Está sentindo falta de oxigênio, está com pH muito ácido, está com muito gás carbônico. É isso que faz a gente querer respirar mais vezes. Ou eu estou mais quente, preciso jogar o calor para fora. E se eu estou mais quente, é porque eu estou queimando mais substrato, a queima da caloria que eu vou perder na forma de calor. De cada 100 calorias que eu libero, pessoal, 80 que eu queimo na minha célula, 80 são liberadas na forma de calor. Preciso liberar isso. É uma das ferramentas mais eficientes é a ventilação. Não é à toa que nosso cachorrinho no calor bota a língua de fora e fica jogando ar para ficar jogando a umidade para fora para eliminar o calor pela língua, já que ele é todo peludo. Então, nessa viagem, pessoal, quando olho para a sincronia de disparo, que é um dos fenômenos que está descrito aqui, deixar a sensibilidade mais sensível faz todo sentido. Porque aí ele vai perceber isso aqui e vai interagir com o paciente, vai deixar ele respirar melhor. Mas para ele poder interagir, você não pode deixar a pressão muito alta, o tempo inspiratório muito alto, a PIP mais do que devia, porque senão você vai ter problema. Tem que diminuir a pressão suporte, ajustar, tem que ter as manhas de corrigir. E isso a gente não aprende vendo, aprende fazendo. A gente não aprende só vendo, a gente tem que fazer e ver na nossa cara o negócio melhorando. Por isso que não dá certo em 1 hora, não dá certo em 40. A gente precisa praticar. Por isso que a questão da prática é muito importante. Então, assim, quando eu olho para cá, ver o que ele está falando. Vamos só pensar nessa aqui, pensando em tudo que eu expliquei para vocês, para ver o que está aqui na orientação. Primeiro, já mostrei, na leitura crítica, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está aqui que está tudo certinho, e não é que está ruim porque alguma coisa saiu errada. Mas é como eu falo, se o piloto do meu avião não tomou esse cuidado todo, opa, cada vez menos eu vou querer voar de avião. E uma orientação não é uma obrigação, é uma coisa para nos fazer pensar. Né? Então vamos lá, disparo ineficaz. O esforço inspiratório não é reconhecido. Por quê? Porque a sensibilidade está mal ajustada, tipo -2, -3, -4. Quanto menor a sensibilidade, menos a pessoa vai perceber os seus problemas. Né? Ou não é suficiente para disparar o ventilador. Então você pensa, são coisas diferentes. O esforço não é reconhecido porque você deixou o ventilador muito duro, sensibilidade muito pouco sensível, ou você não consegue gerar força para disparar o ventilador. A sensibilidade está até lá, -0,5, mas você não tem a capacidade de geração de força. Quem trabalha com ventilação mecânica, pessoal, olha, eu fui chefe de UTI neonatal, UTI pediátrica, anel com os prematuros, ele tem pouca massa muscular.
E você pega o ventilador mecânico, ele é, mesmo que seja um bom ventilador, a sensibilidade já é ruim. E é pior ainda quando a pessoa é prematura e pequenininha. Então, às vezes eu tô lá, pessoal, a sensibilidade do ventilador tá ajustada lá para -1. -1 ele disparou. -1 ele disparou. Opa, aqui eu fiz errado. -1, deixa eu fazer de novo. Então, tá lá -1. -1 disparou, -1 disparou. Olha, eu tô ruim para o desenho. -1 disparou, -1 disparou. Só que com o passar dos dias, a criança foi perdendo massa muscular, que já não tinha muito, porque era prematura. Só para dar um exemplo. E a partir dali, o -1, ele não consegue gerar, porque ele ficou mais fraco. É como se o músculo dele fizesse só assim, -0,5. Não vai disparar o ventilador, ele faz isso aqui, ó. Na curva de pressão, você ia ver isso aqui, um esforço que não é acompanhado pela ciclagem do ventilador. E se você pegasse a sensibilidade que está -1 e botasse -0,5, ele ia voltar a reconhecer. Ele ia voltar a disparar o ventilador com esforço menor. Com o passar dos dias, um bom profissional, entendendo fisiologia, vai falar: meu, a sensibilidade que estava boa no primeiro dia, talvez no terceiro, quarto, quinto, sexto não seja a mesma. Vai ter que ser mais sensível, porque a musculatura tende a perder eficiência mecânica. Então eu tenho que saber diminuir. Quantas vezes pega um paciente que bota em TRE? Você bota lá com uma pressão suporte de 7, que eu abomino, uma PIP de 5, né? Mas aí você vai vendo assim, ó, quando você bota você pegou o adulto, pegou a criança, botou em teste de respiração espontânea, pressão suporte 7, PIP de 5, que é o número que a gente mais vê aí. Eu não gosto que seja assim, odeio que seja assim, mas muita gente usa, né? Então assim, aí você vê lá, para estar em pressão suporte, vai ter que ter o esforço e o paciente vai ter que disparar, né? Vai ter que ter o esforço. Pressão suporte vai ter que ter o esforço do paciente. Mas quando você bota o cara em pressão suporte, muitas vezes o que acontece é que o cara tá lá e quando você passa de controlada para pressão suporte, ele tá fazendo o quê? A ausência de ventilação mecânica. Não tem disparo. Ele entra em apneia. E quando você vai olhar, não é uma apneia de verdade. O centro respiratório ainda quer respirar. Mas a viagem é, a sua sensibilidade estiver -1, e a força daquela criança prematura, a força daquele paciente que perdeu muita massa, que já era sarcopênico antes, que já tinha uma caquexia importante, é tão ruim que ele vai causar microoscilações aqui na linha de pressão e, consequentemente, de fluxo, que o ventilador não reconhece e ele apita a apneia. Então, o que eu vejo gente botando o paciente em TRE sem pensar que a sensibilidade tem que ser ajustada para corrigir essa sincronia de disparo. E quando ele deixa a mesma sensibilidade -2, que o chefe da UTI, o brilhante, fala, na minha UTI todo mundo é -2, naquela criança, naquele adulto que passou muito tempo na ventilação mecânica, os desmames mais prolongados, mais difíceis, esse músculo já não é mais tão eficaz, ele dá a pausa. Vai lá e falhou no TRE, volta para controlado, e amanhã a gente tenta de novo. Só porque se você botasse lá -0,2, -0,5, ele ia reconhecer o esforço, ia disparar e a criança ia respirar e você ia poder fazer a TRE, extubação e a vida toda. Porque se você quer pensar em a sincronia de disparo, pense que a eficiência mecânica do músculo tende a diminuir na curva do tempo, quanto mais grave for a doença de base. Então começa a pensar, e quando você dá o 7 e o 5, nem sempre, ao contrário, isso é um teste só para vencer a resistência do circuito, ao contrário, muitas isso aqui dá over, você está botando pressão demais lá dentro, e a pressão demais inibe o drive neural. Então eu tenho que pensar, às vezes, uma pressão suporte menorzinha, às vezes até sem pressão suporte, às vezes só com a PIP, às vezes até sem a PIP, de acordo com o quadro, para ver se o paciente consegue disparar o ventilador, mas sempre tendo uma sensibilidade a mais sensível possível no TRE, porque aí se dá a chance do cara não apitar a apneia, que é uma das coisas, falhou no TRE, pronto, mas não pensei no que está acontecendo. Tá dando para entender o que eu estou dizendo, pessoal? Então, quando eu olho para cá, esse tipo de coisa faz toda a diferença. E se eu voltar lá para o meu capítulo, das orientações, então vamos lá. Então, olha o que nós fizemos. Nós estamos lendo essa frase, parando, indo lá rabiscar, voltando aqui, interagindo, para tentar entender, né? Aí ele fala assim, ó, pode ocorrer por ajuste inadequado da sensibilidade, é verdade, como acabei de mostrar aqui, a própria orientação escreve no capítulo da EPOC, deixar a sensibilidade a menor possível, quando deveria ser a maior possível. Pronto, acabou. Ou por fatores do paciente, como a fraqueza da musculatura, depressão do comando neural ou alto PIP. Como eu falei, quanto mais ar lá dentro, ó, tempo expiratório muito alto, muito ar lá dentro, isso piora a interação do paciente com o ventilador. Então, se você olhar para cá agora, a segunda frase, ela já foi explicada, né? E isso acontece demais, por isso que nós começamos essa conversa por ela.
E se a gente fizer essa conversa crítica em todas as sincronias, em todas as formas de reconhecimento, fica mais legal, porque aí você parou, pensou, entendeu. Seria muito estúpido eu pegar aqui e ficar, veja essa aqui, a sincronia, né, duplo disparo, disparo reverso, blá, blá, blá. Mas assim, se você não parar para pensar no que está acontecendo, só ler por ler, ver por ver, não funciona. Tá dando para entender isso aqui? Mas então, vamos entender. Aí ele fala assim, ó, cientificamente, esse é um problemaço, tá? Cientificamente falando, não tem nada que fale. Se você achar isso aqui ou não achar, for para morrer, morre, se for para ficar bom, fica. A gente tem muita dificuldade com isso. Quando vai tentar mostrar, isso aqui foi publicado agora. Gostaríamos de falar, olha, se eu reconhecer isso aqui, o paciente vai morrer menos, vai ter menos lesão pulmonar induzida, vai diminuir o mechanical power, o estresse, não sei o quê. Só que, na verdade, por mais que inflame, tem trabalho que mostra que inflama, que perde massa muscular, mas quando eu quero pensar em morrer ou não morrer, não dá muita diferença. Agora, para quem trabalha com função, que nem a gente, faz muita diferença. Tá vendo que não tá bom, o cara tá brigando, o cara não tá bem. Mas, ó, clinicamente, você vê o esforço que o cara fez sem gerar o ciclo do ventilador. Então, você não precisaria olhar a PEMUS. Se você olhar para o gráfico e falar, ó, ele fez um esforço, olha a seta preta aqui, ó. Ele fez o esforço na fase respiratória, que é mais comum de acontecer, e não entrou, já tem uma sincronia de disparo. Já fez o esforço na hora errada, já tem que ver por quê. E por quê? Porque tinha muito ar, ele estava descendo a montanha, já quis fazer de novo. A montanha estava muito alta, porque talvez tenha botado muita pressão, muito ar, esteja empilhando o ar lá dentro pelo alto PIP. Cada vez que ele puxa um arzinho desse aqui para dentro, pessoal, cada vez que ele puxa um arzinho desse para dentro, o ar estava saindo, ele puxou um pouquinho de volta. A chance de permanecer lá dentro é maior. Eu tenho que fazer uma manobra para ver se tem alto PIP, se tem o PIP que está se acumulando ali, né? Então, a partir daí fica legal. Então, eu consigo identificar. Então, você veja, se eu for pensar fluxo no tempo, inflexão da curva, volume no tempo, aumentou o volume quando não era para aumentar, porque o ar está lá, voltando. E na curva de pressão, que não aparece aqui, uma discreta oscilação. Mas olha o que ele fala: rastrear a presença de disparo ineficaz em pacientes com fator de risco. Quem é que é fator de risco? Ó, quem está cheio de ar lá dentro, obstrutivo, pulmão duro, cheio de ar, e tentar corrigir isso, favorecendo a fase expiratória. O que é um baita desafio, que você pensa assim, você pega lá um enfisematoso. O cara, na vida real dele, ele respira 30, 35. Ele já vive meio hiperinsuflado. Respira rápido porque ele não consegue fazer um volume corrente bom, ele acaba tendo que respirar rápido e curtinho. Aí quando você tem uma hiperinsuflação com hipercapnia, uma coisa ruim, eles falam para você, coloca uma frequência de 8 a 10, que é totalmente não fisiológico. O centro respiratório do cara é 30. A vida inteira é 30, 35. Agora é 8 a 10 para deixar o ar sair. Tudo bem, na fase aguda tá morrendo de acidose respiratória, entendo. Mas para esse cara fazer o que você quer, não adianta só sedar, porque o centro respiratório vai continuar querendo fazer. Aí vai ter que entrar o bloqueio neuromuscular e na fase aguda compensar isso para tentar usar o mínimo possível de bloqueio, resolver aquela hipercapnia, porque esse cara quer com o CO2 alto, ele quer respirar mais alto, ele quer, quando ele percebe a falta de oxigênio, ele quer eliminar isso. E por mais que a gente fale, não, o DPOC com o tempo ele perde sensibilidade ao gás carbônico, mais ou menos. Deus é bom, os sensores não vão parar de funcionar como se dizia antes. Tá certo? O CO2 sobe, o cara ainda se liga. Né? O oxigênio cai, ele ainda percebe, porque o corpo vai se adaptando para as realidades, pessoal. Então, essas coisas que tem, às vezes, nem tudo que está lá no Oeste é 100%, as coisas vão mudando, e tudo bem. É fundamental ainda ler aquilo. Mas olha o que ele fala: ajustar, você quer corrigir essa hiperinsuflação, normalmente tem pressão demais ou ar demais. Segundo, ajustar a sensibilidade para deixar ela mais sensível, mas que não vai gerar autodisparo, porque às vezes o cara dá um trimelique, o ventilador acha que é respiração, né? E no modo PSV, ó que bonitinho, ó, tentar a redução da pressão, né? Porque aí vai encurtar na PSV, pessoal, quanto menor a pressão, mais rapidamente começa a fase respiratória. Se você bota uma pressão, às vezes eu vejo gente colocando em pressão suporte, que é muito comum, tá com pressão suporte 10, 11, 12, 15. Pelo amor de Deus, pressão suporte é modo de apoio. Se for para botar, bota de 10 para menos. Não vai botar 11, 12, 13, que muitas vezes é over assistance, assistência demais. E isso gera sincronia de disparo. Deixa o paciente respirar um pouco mais rápido, com o volume um pouquinho menor, que é o que ele quer fazer com aquela fase de pulmão dele. Se ele estiver respirando um pouquinho mais rápido, sem sinais de tiragem, de dispneia, taquipneia não quer dizer que está tudo errado. Tanto é que na própria consciência do TRS fala, quando a frequência passar de 35,
24, às vezes você vê 24, já fica arisco, não, não pode, não só pode quanto deve, o que você não quer é dispneia. Mas a pressão suporte menor é melhor para poder testar o paciente e ver se ele está bem com a interação cardiopulmonar, com a interação do paciente com o ventilador mecânico. Então, pessoal, que eles falam, reduza a pressão no suporte para você encurtar a fase inspiratória. Quanto menor a pressão suporte, mais curto vai ser o tempo inspiratório. Isso é uma aula para isso, mas é simples. Se você botar uma pressão suporte maior, vai demorar mais tempo para ele ciclar a fase expiratória. Se você botar uma pressão suporte menor, ele vai ciclar a expiração mais precocemente. Isso, os guardas da regra já está bom. Agora veja, no PCV, reduzir o tempo inspiratório, que normalmente está demais, né? Mas às vezes também a pressão, se couber, se você estiver fazendo um volume corrente de 7, talvez caiba 6 ml por quilo, e no volume acelerar, né, o fluxo inspiratório para o ar poder entrar mais rápido, entregar mais rápido esse volume, diminuir uma pausa que você tenha, né? Às vezes pensar em diminuir o volume corrente, se couber, né? Se couber essa diminuição de volume, como eu falei, quanto maior o volume corrente, quanto maior a pressão, maior o tempo inspiratório, quanto mais ar na sua caixa, maior é a ausência, a diminuição da sensibilidade. Você tem que ser. A situação não favorece que o ventilador seja sensível, você precisa diminuir essa capacidade de não percepção. Como? Aumentando a sensibilidade. E aumentar é deixando mais próximo da linha de base, não mais longe, como está escrito lá no capítulo do EPOC, que está escrito errado. Então, 11:02, vamos parar. Alguém da audiência, pessoal, que não é audiência, todo mundo aqui está para discutir, quer fazer alguma observação, alguma coisa, alguma impressão? Se quiser falar, é agora, para a gente poder falar mais um pouquinho aqui de outra coisa. Mas, de novo, é muito importante essa leitura crítica, senão eu fico sendo um replicador de conduta sem pensar no que eu estou fazendo, e aí, para dar errado, é muito frequente. Eu já tive momentos em que eu ia conversar com o intensivista, deixa essa sensibilidade, não tá legal, deixa eu ajustar isso aqui. Aí eu mostrava quando eu ajustava, falava, olha, via como ele começou a entrar? Ah, não, mas aí eu quero -2. Eu falava, mas aí, irmão, você me quebra. Mas ele impunha, e quando impunha era difícil demais, sem pensar. Eu vivi muito isso, muitas vezes na vida, mas é esse tipo de reflexão que faz a gente pensar, né? Como é que eu quero continuar praticando? Que se a pessoa tá vendo na cara dela que quando se ajusta, melhora. E ela falou, não, mas eu quero assim mesmo, volta para controlado e pronto. Aí é triste, né? Porque a pessoa vai ficar mais tempo no ventilador e vai complicar mais. Então, alguém quer fazer alguma observação, alguma coisa? Galera aí de São Paulo, tudo bem? Não? Ok. Então vamos fazer mais uma aqui. Com esse conceito já fica mais fácil. Então deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Então, já que a gente está no capítulo de orientação, e eu falei, não confie cegamente nisso, mas olha, por exemplo, aqui, ó, pensa nessa segunda, que apareceu aqui fortuitamente. Então vamos lá. Deixa eu só. E Spotlight. Pronto. Quando eu penso nessa segunda, no segundo item, que está lá na orientação, e aí eu quero incentivar vocês a essa leitura crítica, olha aqui, ó. Duplo disparo. Então, como é que é? Eu tenho 2 ciclos consecutivos com uma exalação incompleta. Então, vamos pensar na primeira? Na primeira, o que é que eu tinha? Eu tinha um esforço, como vocês estão vendo aqui, que o ventilador não reconheceu, eu me esforcei e ele ignorou. Nesse segundo aqui, foi diferente. Nesse segundo, ele reconheceu um ciclo que eu estava querendo fazer e no meio da fase expiratória, ele jogou outro ciclo. Então, ele percebeu que eu estava soltando o ar, mas ele viu que eu estava fazendo esforço, ou melhor, o ventilador estava soltando o ar, eu queria puxar de novo e ele falou: Você quer? Então vai, toma, pá. Jogou 2 em cima. Eu estava na fase esse, não tinha acabado de soltar o ar e jogou outro ciclo em cima. Então vamos lá, ó. Eu tenho 2 ciclos consecutivos sem que eu consiga soltar o ar do ciclo anterior, com exalação incompleta. Acaba que eu posso ter um disparo reverso, que vai ser para outro dia, ou por assistência insuficiente. Isso eu quero que você pense. Olha, às vezes o paciente, como eu acabei de começar a aula falando para vocês, ele simplesmente, pela doença, ele quer respirar. Então veja assim, ó, às vezes o paciente quer respirar. Então veja aqui, ó, quando ele fala aqui,
assistência insuficiente, em que eu tenho alta demanda do paciente. A doença grave aumenta essa demanda. Quanto maior a temperatura, maior a hipóxia, maior a hipercapnia, maior a acidose, maior vai ser a nossa demanda, tanto eu correndo na esteira quanto o paciente lá na UTI com uma doença grave, por ventilar mais. E você acabou de aprender que ele não é bom para aumentar volume, porque normalmente no paciente séptico, por exemplo, de cada 10 casos de sepse, 7 tem foco pulmonar, pneumonia, piora a complacência. Se for uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a eficiência ventilatória é ruim. Se for uma crise asmática, o pulmão está ruim. E nessa discussão, pessoal, ele precisa respirar, mas não está fácil para ele. Então pensa, se eu tenho uma demanda aumentada porque eu estou mais doente, ele vai falar, eu preciso respirar, campeão. E ele vai fazer o centro respiratório vai falar, meu filho, me ajuda. Vai falar, o diafragma, contraia, puxa esse ar de qualquer jeito que a gente está precisando, bioquimicamente falando, termicamente falando, eu preciso soltar o ar, preciso perder calor, preciso botar oxigênio para dentro, eliminar gás carbônico, tamponar a acidez, que é o tampão ventilatório, né? Então, nessa viagem, quando eu tenho uma assistência que não tá boa, insuficiente, as custas de frequência, as custas de pressão, esse cara fala, eu preciso de mais. E aí ele vai começar a disparar. Mas antes de identificar o duplo disparo, tem que pensar, por que isso está acontecendo? Porque o que eu estava dando não era o suficiente para aquele quadro. A gasometria não estava boa, às vezes o cara está agitado, tem um monte de fatores aí que podem causar isso. Mas veja aqui, ó. Normalmente ele fala assistência insuficiente e o tempo inspiratório do ventilador também é menor do que o tempo do paciente. Quer dizer, eu coloquei um tempo ins muito curto, uma pressão suporte muito curta, menos volume do que eu gostaria, e acaba que o paciente queria mais. Não está suficiente. Seja em termos de frequência, em termos de volume, em termos de pressão, mas você não está dando certo. Você não está dando certo. Você perceba aqui, ó, se o cara puxar o ar em cima de uma expiração, estava soltando o ar que entrou e ele puxar de novo, é claro, não é que pode causar empilhamento de ar, vai, porque o volume corrente inspirado do primeiro ciclo não saiu. Então, não é que pode, é que vai. O ar estava saindo para voltar para a linha de base e não voltou. Entrou um novo. O ar não saiu, entrou um novo. Fez autopipe. Aprisionou o ar lá dentro. Né? Isso pode sim ser deletério, mas então, se você tem um duplo disparo, a expiração anterior não terminou. E isso significa o ar ficou. E aí vai entrar mais ar. E isso pode aprisionar o ar lá dentro. Mas lembra, é seu corpo tentando fazer você respirar. Você precisa de mais ar, seja qual for a causa, você precisa de mais ar, né? Aí eles falam, mesma coisa, se você identificar isso aqui, não sabemos se vai ser bom, se vai ser ruim, como é que vai ser, mas a viagem é que quando a gente está na beira do leito e vê essa sincronia, que a gente vai ver aqui agora, preparando o terreno, olha aí, ó. Você veja aqui, ó, na primeira, ele já estava tentando puxar o ar, mas não disparou. Você vê que na curva de fluxo, olha a barrigada para dentro que ele deu. Ele fez um baita de um esforço e ainda aqui o ventilador não disparou. Ele falou, meu, esse esforço aí, não vou. Mas quando ele fez um esforço ainda maior, que ele falou, meu, não tá tendo ar, eu tô desesperado. E na beira do leito, você não precisa de novo calcular a PMUs. Você vai ver o cara fazendo batimento de asa, retração de furto, intercostal, subdiafragmática. Você vai ver ele tentando puxar o ar e o ar não vindo. Você viu isso aqui na primeira que ele já fez esforço, só na curva de volume, na curva de fluxo, na curva de volume, na curva de fluxo. Você vê que a PMUS foi aumentando e você perceba, na zona de pressão, quando ele fez o esforço, até a pressão deu uma descida. Você vê, ele está puxando o ar aqui, ele está tentando puxar de qualquer jeito esse ar, não está vindo o suficiente. O esforço dele é desse tamanho e o tempo inspiratório é curto. Ele está puxando a curva de pressão até entra para dentro. Você vê aqui, ó, o tempo INS acabou aqui na minha seta. Na fase expiratória, você está percebendo que ele já estava soltando, mas o paciente ainda está puxando. Você vai ver na curva de fluxo o ar entrando. É o mesmo gráfico do de cima, pessoal, só que é uma situação piorada. É o mesmo gráfico desse aqui, ó. Volume subiu, o fluxo entrou. Só que aqui, ó, o cara estava recebendo uma pressão baixa, um volume baixo, um tempo INS baixo. Ele queria mais ar. Ele tinha uma demanda por volume, uma demanda por pressão, uma demanda pelas coisas que você não estava atingindo. E você identificando isso aqui, o que ele puxa aqui, pessoal, acaba ficando lá dentro. E quando ele faz um esforço, ele fala, meu, eu vou morrer. Não aguenta, ele vai puxar tanto, fazer um baita esforço muscular, uma tiragem, um batimento de asa, uma loucura.
para tentar puxar que o ventilador fala, tá bom, agora você atingiu a minha sensibilidade, toma um outro volume aqui. Só que isso aqui empilha ar, pode causar lesão induzida, mas é porque você já estava fazendo errado antes. Já estava dando menos do que gostaria antes. Para acontecer o duplo disparo, a subassistência já estava lá antes. Então, o que eu estou te falando é assim: só aconteceu porque você deixou isso aqui acontecer sem perceber. E aqui, pessoal, se você bloquear o paciente, se você sedar o paciente, isso aqui até melhora, mas está longe do que ele precisava do ponto de vista do centro respiratório dele. Ele precisava respirar com mais ar, ele precisava de mais oxigênio, eliminar gás carbônico, eliminar calor. E se você bloquear esse paciente, ele vai piorar clinicamente. Tá entendendo? Ele vai piorar porque o corpo dele estava pedindo pelos sensores térmicos, químicos, que ele tivesse uma ventilação maior. Se você só bloquear para resolver a sincronia, você não está fazendo a fisiologia reinar. Aí, é claro, se ele começar a fazer isso aqui, vai ter lesão pulmonar induzida, mas tem que pensar no que está acontecendo. Então, veja o que ele fala, ó, procura o duplo disparo em quem tem fator de risco, como quem tem doença restritiva ou SARA, em quem está ventilado com volume baixo, sua correção. Então, quanto mais subassistência, quanto menos o pulmão expandir, quanto menos volume corrente entrar, mais eu vou falar, meu, não está entrando, tem que aumentar a frequência, como eu mostrei lá no começo da aula. Se o volume corrente não sobe ou até caiu porque eu estou com um baby lung, a frequência tem que subir. A frequência tem que subir. Não tem jeito, eu preciso dar um jeito. E ele fala, ó, no VCV, olha, você pode diminuir o fluxo índice, tentar desacelerar um pouco isso, mas principalmente aumentar o volume corrente, porque o cara está pedindo volume, se tiver em volume controlado. Você vai botar o ar entrando um pouco mais lento, volume maior, uma coisa, outra coisa, diminuindo o fluxo, fluxo mais alto acima de 60 litros, fluxo mais baixo menor de 60, às vezes 40, 50, depende do seu ventilador, tem que conhecer também, mas diminui o fluxo índice, mas aumentar o volume corrente, tomando cuidado com a segurança, claro, pressão de platô, pressão de pico, tudo bem, pico também menos importante, mais o platô. Agora veja, também pode ser adicionado uma pausa inspiratória, o que não é muito normal. Por quê? A gente não faz pausa inspiratória. Não é do ser humano. Se eu colocar uma pausa inspiratória, o ar tá. Eu estou no meio da ins, para ali. Meu centro respiratório não faz isso. Ele puxa, chega onde quer, ele libera a ex, ele vai. O centro respiratório não tem pausa, ele vai no jeito. Você não tem apneia. Só se você tiver apneia central. Então a pausa, você pode colocar. Tá. Agora, aumentar a oferta de pressão para esse cara parece ser mais lógico do que fazer uma pausa inspiratória. Porque não é normal. O cara estava puxando o ar duas vezes. Agora você vai parar no meio da INS? Ninguém para no meio da INS. Você não para no meio da INS. Não tem essa, né? Então, assim, outra opção é mudar de PCV para PSV. É verdade que o fluxo fica livre, o fluxo fica livre, né? Aí você vai ter um fluxo correndo livre. Agora, você botou para PSV, bota uma pressão suporte um pouquinho maior para ver se você atinge o que ele quer, né? Se você botar para PSV, lembra que ele estava com subassistência. Bota uma pressão suporte um pouco maior, porque aí você indiretamente vai aumentar o tempo inspiratório. Como eu falei, quanto maior a pressão suporte, maior é o tempo inspiratório. Tecnicamente, a fase inspiratória vai demorar mais tempo. E para quem estava com a fase inspiratória curta, seria legal pensar nisso, porque o drive ele tem. Se o cara está fazendo duplo disparo, se tem uma coisa que ele tem é drive neural. Ele não vai fazer apneia. Ele está se esforçando, olha o esforço que ele faz. Ele aguenta fazer isso aqui. Você não precisaria calcular a PEMUS, dá para ver. O cara tá lá e o ar não vem. Entenderam? Essa aula vai ser boa para ver depois as minhas mímicas aqui, né? Então você veja aqui, ó. Olha aqui, caso o duplo disparo venha na PCV, você pode aumentar o tempo expiratório, aumentar a pressão. Isso normalmente é demanda por pressão, por volume no VCV, por pressão. Se você consegue fazer isso, teoricamente está ofertando aquilo que ele não estava recebendo. Mas nesse tipo de coisa, uma boa alternativa é lembrar, neste momento o cara tem drive. Eu não posso, não ter, até passar esse pepino, deixa ele expirar com fluxo livre, bota em PSV, bota na PSV e vê. Ele ainda está fazendo, aumenta a pressão suporte, até dá esse tempo inspiratório que vai atingir o que ele quer. Isso vai acalmar o paciente, vai acalmar o drive neural. O centro respiratório está puxando, você quer aumentar volume ou aumentar a pressão, fazendo ventilação protetora, mas você vê na PSV, ó, aumentar o nível de pressão, reduzir o tempo de ciclagem, né? Isso aí você faz. Automaticamente, ela pode acelerar um pouco o rise time para chegar um pouco mais rápido na pressão que você quer, né? Então, assim, são coisas que você pode fazer. Então, quando eu começo a pensar nisso de novo, a gente vai chegando numa conclusão que me faz enxergar que, às vezes, não adianta você identificar se você não souber o que está acontecendo. E quando você vê só o gráfico aqui, meu,
se você não tiver o paciente para perceber o esforço, tirar o lençol, olhar, posicionar direito, ver se não tem secreção atrapalhando, ver se o cara não está agitadão, se não está cheio de dor. Se não tiver isso, possivelmente é alguma coisa mal feita na ventilação mecânica, né? Então, assim, não é tão difícil se eu fizer uma avaliação crítica e criteriosa daquilo que eu quero medir. E aí, teoricamente, faz mais sentido, né? Então, você vê, ele vai falando e assim por diante. Mas, de novo, a ideia hoje é que a gente possa ter esse momento de reflexão, pausa, pensamento e, de novo, não reconhecer as verdades como absolutas e entender que não adianta se eu colocar no Insta, veja aqui, duplo disparo, não é que está errado, é importantíssimo que façam isso, mas não adianta se você não pensar no que está por trás. E o que está por trás é fisiologia, é fisiopatologia, é controle neural, é demanda por ar, entender que esse pulmão é mais. Que nem ele falou ali, ó, pulmão restritivo, sem desconforto. Como é que você vai ter volume? É mais difícil. Acaba fazendo um volume menor, e aí você vai acabar precisando de mais. Fala, não está vindo. Quem que vai te dar mais? Se você não faz no volume, vai ter que aumentar a frequência. E para aumentar a frequência, tem que ter sensibilidade que reconheça isso. Tem que ter o ventilador que às vezes vai dar mais sensibilidade, vai dar mais frequência do que eu gostaria, vai fazer empilhamento, duplo disparo, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Então, assim, nessa conversa, pessoal, eu espero que nesses 77 minutos aqui eu tenha podido colocar vocês aí numa zona de desconforto, para que você fale, eu preciso ler mais sobre o assunto, e, como eu sempre sinto, quando eu vou estudar um documento desse, eu quero sempre fazer uma leitura crítica, e eu acabei de mostrar de forma inquestionável que você tem a sensibilidade, que o conceito, às vezes, até para a gente se enrola. Aumenta a sensibilidade, diminui a sensibilidade, o que que é isso? Se for negativo, se for fluxo, se for pressão, tem que pensar no que você está falando. Beleza? Então, era isso, pessoal. Agradecer aí a presença de todos que vieram nos prestigiar. Meus caros, essa é a nossa antepenúltima aula em São Paulo, estamos chegando no final, né? Semana que vem estamos juntos para a última, e assim vai, né? Então a vida vai seguindo. Bom ver todos vocês aqui, em breve nos encontramos de novo. Tchau. Ellen, obrigado por abrir a câmera. Todo mundo, quando vier, se quiser abrir, sempre é bem-vindo. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem. Bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau.